Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos meditando, refletindo a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas. E nós estamos refletindo no item Conhecendo a Vontade de Deus por meio da igreja. A igreja que é o corpo de Cristo. E algo muito importante também acontece no corpo de Cristo para que a gente conheça a vontade de Deus, que é o pacto do relacionamento no corpo de Cristo, ou seja, cumprindo o pacto que nós temos com Cristo. Deus acrescenta pessoas na igreja sempre com um propósito. As pessoas são colocadas, elas estão na igreja, Deus acrescenta elas na igreja porque Deus tem um propósito. Elas não são colocadas ou entram em uma igreja por acidente. Nós vamos fazer a leitura em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 18, que diz assim. De 4 a 7, que diz assim. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a um é dada ao mesmo Espírito a fé, e a outra, no mesmo Espírito, os dons de curar, outros, operações de milagre, outros, profecias, e outro, discernimento de Espírito. A um é dada a variedade de línguas, e a outra, a capacidade para interpretá-la. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente como ele quer. E o versículo 18 nos diz assim: mas Deus é que dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quer. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então, Paulo aqui está nos dizendo que Deus acrescenta os membros ao corpo como lhe parece bem. Então, não somos nós que escolhemos, entramos ou saímos, não, é Deus que escolhe, que acrescenta membros ao corpo como lhe parece bem. Ele os adiciona, então, no corpo, visando o bem comum sempre do corpo inteiro. Quando Deus acrescenta um membro ou um novo membro ao corpo de Cristo, ou seja, a igreja, deveríamos ter um grande motivo para nos regozijar. Quando uma pessoa se torna um membro da nossa igreja, nós devemos falar sobre o que significa ser um membro do corpo de Cristo, porque muitos cristãos não sabem o que isso significa. Muitos cristãos entram e saem da igreja sem mesmo comunicar os líderes a respeito da sua saída. Então, muitos membros estão quebrando esse princípio, esse pacto no corpo de Cristo. Então, como pastor, como líderes, nós devemos levar as pessoas a estabelecer um relacionamento de pacto com a igreja. Um pacto é uma espécie de compromisso ou de acordo. Embora isso possa variar no processo, depende da experiência da pessoa, o estabelecimento deste pacto. Então, como algumas igrejas, elas fazem isso, né? Tem uma carta quando a pessoa se afasta ou quando ela troca de igreja, mas nunca a pessoa deve entrar no corpo de Cristo, na igreja, e não comunicar quando sai ou quando acontece alguma coisa com ele. Então,
nós precisamos trabalhar isso em nossas vidas, em nossas igrejas. Isso é um testemunho da importância de nós entendermos que nós temos que cumprir o pacto, a aliança que nós fizemos com a igreja. Então, nós precisamos permitir que Deus continue trabalhando, usando, então, o corpo de Cristo, tornando ele, então, viável para que todos venham ao pleno conhecimento do Senhor. Nós devemos abrir a nossa vida para que os nossos líderes, ministrem, que os membros, cada um no seu dom, possam ministrar muitas vezes em nossa vida para que nos tornemos plenos, Então, é importante nós guardarmos isso em nosso coração. Nós devemos levar muito a sério este relacionamento, esse pacto que nós temos com a igreja. Muitas pessoas nem são gratas pelas suas igrejas, pelo modo como Deus trabalhou ou trabalha em suas vidas. Muitas vezes, como aqueles leprosos, a igreja ajuda, faz várias coisas para que o membro se sinta amado, valorizado, pertencente àquela comunidade. Muitas vezes usufrui, vai embora e faz como aqueles leprosos, não voltam para agradecer. Nós precisamos entender que quando nós somos adicionados à igreja, nós precisamos levar a sério este pacto, esse relacionamento que nós temos com a igreja. Então, é muito importante a gente entender, porque muitas pessoas ficam de igreja em igreja, porque às vezes, muitas vezes, essas pessoas não têm um compromisso pactual com a palavra de Deus e muitas vezes com a igreja. Então, o corpo de Cristo ele poderia funcionar muito melhor se nós pudéssemos, então, entender como é importante esse relacionamento nosso com o corpo de Cristo e como isso faz a diferença. Nós estarmos aliançados, nós estarmos debaixo da cobertura da igreja. Então, Deus edifica a nossa vida, Deus edifica o corpo de Cristo e é Ele que nos ajuda, então, a enfrentar os nossos desafios. É muito importante entender que quando Deus acrescenta alguém ao corpo de Cristo, ele vai ser equipado também para ajudar o corpo, para que o corpo, então, se torne saudável. Então, é muito importante essa responsabilidade que nós devemos ter com essa aliança, com o nosso relacionamento pactual com a igreja. Então, a responsabilidade foi dada por Deus à igreja e ela precisa continuar nos ajudando, então, a crescer e a amadurecer e aprender a trabalhar em unidade, Porque esta é a vontade do Pai, como nós vimos ontem, que a gente aprenda a cuidar, a nos sujeitarmos uns aos outros e servirmos uns aos outros. Então, preste bem atenção nas pessoas que Deus acrescenta à sua igreja. Nós precisamos entender que Deus usa essas pessoas quando Ele acrescenta, porque Ele tem um plano e Ele tem um propósito. E nós precisamos, então, ter responsabilidade de cuidar bem delas, apacentá-las. Mas essas ovelhas também têm que lembrar que elas estão fazendo um pacto, entrando naquele corpo, naquela igreja, e eles também precisam ter responsabilidade, com este pacto, com este relacionamento, com esta aliança. Então, nós vamos hoje encerrar esse tema, conhecendo a vontade de Deus por meio da igreja. E vamos então fechar, resumindo o que nós aprendemos. Primeiro, que um relacionamento adequado com Deus é mais importante que os edifícios, que os orçamentos, que os programas, que os métodos, que o tamanho da igreja, com o número de funcionários ou qualquer outra coisa. O foco de Deus sempre foi
o relacionamento dele com o homem. Deus, ele não acrescenta a pessoa à igreja local acidentalmente. Sempre Deus tem um plano e um propósito. Deus, quando ele edifica o corpo, é a fim de prepará-lo, então, para uma determinada tarefa. Deus também edifica o corpo, dá-lhe uma tarefa e prepara para realizá-la. Nós devemos sempre prestar muito atenção nas pessoas que Deus acrescenta, então, na igreja, porque todas elas foram colocadas por Deus com um propósito. E o propósito é que nós possamos nos juntar e ser aperfeiçoados no relacionamento uns com os outros. Então, que Deus abençoe você e que você possa refletir a respeito de como você tem visto esse relacionamento pactual que você tem com a Igreja de Cristo. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais à costa da manhã. E a partir de amanhã nós vamos estar refletindo sobre o povo e o reino. Saímos então da igreja, que é a agência do reino de Deus aqui na terra, e vamos falar sobre o reino de Deus e os seus cidadãos. Que Deus abençoe você e até lá!